Nós vivemos em uma época complicada, onde o amor e a fé das pessoas estão se esfriando cada vez mais. Parece que a cada dia fica mais difícil encontrar um homem ou uma mulher de Deus que demonstre fidelidade à palavra e seja uma pessoa de oração. Mas saiba de uma coisa, a Bíblia nos mostra que isso sempre aconteceu. No livro de 1 Reis, vemos que a situação era ainda pior. Além da falta de pessoas de fé e de oração, Israel tinha como rei e rainha um casal que, além de não servirem ao Senhor, eram adoradores de Baal, Acabe e sua esposa Jezabel. Eles perseguiam e mandavam matar qualquer um enviado por Deus para levar a palavra ao povo. Você consegue imaginar o tamanho da angústia que deveria existir naquela nação? No entanto, o Senhor tinha planos maiores para o seu povo e levantou apenas um homem, chamado Elias. Através da fé e do poder da sua oração, ele foi usado pelo Senhor para reacender a chama do Espírito Santo nas pessoas e derrotar todo o mal que havia tomado conta daquele lugar. Se nos aprofundarmos na história de Elias, veremos quantas maravilhas foram feitas através da sua vida. Ele ressuscitou o filho de uma viúva, foi alimentado por aves e por um anjo enquanto estava foragido. Também fez parar de chover e voltou a fazer chover em Israel. Até mesmo bolas de fogo caíram do céu. Como se isso não fosse suficiente, as Escrituras mostram que Elias foi recolhido por Deus ainda em vida, em uma carruagem de fogo diante dos olhos do seu ajudante Eliseu. Diante de tantas maravilhas e milagres, podemos nos perguntar como Elias conseguiu, através da oração e da sua vida de fé, tornar-se uma referência de vida com Deus a ponto de ser lembrado e impactar vidas até os dias de hoje. É isso que veremos neste vídeo. O segredo de Elias para ter uma vida tão transformadora, tanto nos mundos físico e espiritual. Mas antes de começarmos, já deixa o seu like, se inscreva no meu canal e ative o sininho para ser avisado pelo YouTube sempre que eu colocar um vídeo novo. Então, vamos lá. O profeta Elias viveu no século 19 a.C., durante os reinados de Acabe e Acasias no Reino do Norte. Na época, o povo de Israel havia se dividido em 2 reinos, sendo o Reino do Sul com capital em Jerusalém, e Israel, o Reino do Norte, com capital em Samaria. A Bíblia não revela detalhes sobre a vida pessoal e familiar de Elias. Sabemos apenas que ele era um homem que morava na terra de Gileade, a leste do Rio Jordão. Elias profetizou em uma época muito difícil da história de Israel, principalmente do ponto de vista religioso. Isso porque, no tempo de Elias, o Reino do Norte havia alcançado sua melhor posição econômica desde a separação dos reinos após a morte de Salomão. O rei Onri buscava estabelecer boas relações com as nações vizinhas, casando seu filho Acabe com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios. Esse casal introduziu a adoração ao deus Baal em Israel, chegando ao ponto de Acabe construir um templo para Baal em Samaria. Nesse contexto turbulento de idolatria e paganismo, Elias foi chamado para servir como porta-voz. Recebeu a responsabilidade de lembrar ao povo que eram um povo do Senhor, cumprindo o chamado com tanta excelência que sua história superou os limites do tempo. Podemos ver sua presença em alguns episódios do Novo Testamento, sendo o mais conhecido registrado em Mateus, capítulo 17, na passagem da transfiguração de Jesus. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali, ele foi transfigurado diante deles, sua face brilhando como o sol e suas roupas tornando-se brancas como a luz. Naquele mesmo momento, apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. E o interessante é que Elias estava representando os profetas, enquanto Moisés representava a lei de Deus. Um dos segredos desse profeta é que sempre foi um homem de muita fé, refletido até mesmo em seu nome, que significa Jeová é Deus. Elias, então, era um homem íntegro e fiel. Ele não se desviava do seu propósito de ser um representante de Deus na terra. Até hoje, ele é um exemplo para todos nós cristãos,
mostrando que, mesmo diante das tentações e dos sofrimentos, não podemos deixar de viver de acordo com o chamado que Deus nos confiou, mesmo antes de nascermos. Elias foi capaz de realizar tudo o que fez porque conhecia alguns segredos que o tornaram um grande homem de Deus. Vamos a eles. O primeiro segredo. Elias conhecia a palavra como poucos. Diferente da maioria das pessoas, Elias não profetizava segundo a sua palavra, mas sim segundo a vontade de Deus. Ou seja, ele conhecia as Escrituras muito bem. Vamos focar nossa atenção agora em uma passagem em que Elias orou para que Deus fizesse parar de chover em Israel, no livro de 1 Reis, capítulo 17. Elias anunciou que haveria uma grande seca em Israel, provando que Deus era muito mais poderoso que Baal, considerado pelos seus adoradores como o Deus da vida e da fertilidade. A falta de chuvas representava um ataque direto à suposta capacidade do ídolo de controlar as condições do tempo. Ao orar para que Deus fechasse os céus e cessasse a chuva, Elias não estava agindo conforme sua própria vontade de fazer justiça, mas sim clamando ao Senhor para que ele cumprisse sua vontade de acordo com a sua palavra. Elias já sabia que Deus fecharia os céus, pois as Escrituras diziam isso. Podemos ver o que está escrito em Deuteronômio, capítulo 11. Tenham cuidado para não serem enganados e levados a desviar-se para adorar outros deuses e a prostrar-se perante eles. Caso contrário, a ira do Senhor se acenderá contra vocês, e ele fechará o céu para que não chova, e a terra nada produza, e assim vocês logo desaparecerão da boa terra que o Senhor está dando. Assim como todo profeta, Elias também prezava pela santidade, e não suportava ver o povo do Senhor pecando contra Deus, como se acreditasse que nada aconteceria. Era como se dissessem adeus ao Senhor, ignorando sua palavra que dizia que a chuva pararia se abandonassem o verdadeiro Deus. E foi isso que aconteceu. Deus honrou a palavra de Elias e deu uma lição a esse povo, mostrando que sua promessa é verdadeira. Irmãos, da mesma forma, se você espera que Deus use a sua vida para fazer a diferença nesse mundo, você precisa, em primeiro lugar, conhecer o que a palavra do Senhor diz. Isso só é possível se você estudar a Bíblia, meditar nos seus ensinamentos e guardar cada promessa dele no seu coração, assim como Elias fez. O segundo segredo de Elias era a perseverança na oração. O apóstolo Tiago mencionou isso sobre o profeta Elias, que era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Então, ele orou novamente, e o céu enviou chuva, e a terra produziu seus frutos. Ao acompanhar toda a história de Elias na Bíblia, vemos que suas orações eram muito poderosas, porque ele orava com fé e perseverança. Elias precisou orar muito para que a chuva parasse de cair sobre Israel, e Baal fosse envergonhado diante da grandeza do poder do Senhor. Somente depois de ter certeza de que Deus o atenderia, Elias foi até o rei Acabe e profetizou que não cairia mais uma gota de chuva do céu, dizendo: Juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Isso nos mostra que não basta apenas profetizar. É necessário muita oração nos bastidores antes de o Senhor realizar o milagre. Deus atende aos nossos clamores quando eles estão de acordo com a sua vontade, não com a nossa. O Senhor jamais diz algo que vá contra a sua palavra. Portanto, não perca tempo com ações egoístas que têm como único objetivo satisfazer as suas vontades. Seja perseverante naquilo que a Bíblia diz, pois o Senhor cumprirá. O terceiro segredo é que Elias sabia que Deus era bom com seus filhos. Na passagem de Tiago, Elias orou fervorosamente para que não chovesse, mas quando era para fazer chover, Elias apenas orou outra vez, e o céu enviou chuva. Isso deixa claro que Elias orou mais para fazer Deus fechar os céus do que para abri-los. Porque fechar o céu é um juízo de Deus, e com isso o justo sofre também. Mesmo que a idolatria dominasse o reino de Israel, havia pessoas fiéis ao Senhor no meio daquele povo, e elas também sofreriam com a seca. Então não era da vontade do Senhor trazer o juízo, pois Deus é bom, e Elias
Sabia muito bem disso. Quando era para abrir os céus, era uma bênção do Senhor. Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, se alegraria em voltar a cuidar de seus filhos. Deu para entender. Por isso precisamos viver de um modo que agrade a Deus, assim como Elias viveu. Sem uma vida de fidelidade e santidade ao Senhor, não podemos desfrutar de uma comunhão eficaz com Ele. No entanto, se escolhermos uma vida de santidade e obediência, podemos ter a certeza de que o Senhor se alegrará. Outro ponto crucial é que Elias orava crendo, acreditando verdadeiramente que Deus atende à oração do seu servo. A Bíblia afirma em Hebreus capítulo 11 que sem fé é impossível agradar a Deus. Além disso, em Jeremias 29, está escrito que se buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração, o encontraremos. Espero que você aprenda sobre esses 3 segredos da vida do profeta Elias e os aplique no seu dia a dia. Assim, o Senhor fará grandes coisas na sua vida e através de você. Tenho certeza que Deus cumprirá todos os planos que tem para a sua vida. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos e familiares. Não se esqueça de se inscrever no meu canal. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe.